World of Warcraft tem lá seus quase 20 anos e para muita gente a barreira de entrada ela é enorme. Muitos acham que você tem que correr atrás de 20 anos de conteúdo para poder jogar com a galera. Isso não é verdade. E alguns outros desafios conceituais, tanto na compra do jogo, tanto na hora de você upar um personagem, tudo parece muito difícil, burocrático, complicado. Isso pode desanimar muita gente de iniciar nesse universo que a gente tanto gosta de World of Warcraft. Nesse vídeo vou tentar fazer a minha colaboração para fomentar essa comunidade que eu tanto gosto e tem me dado tanto prazer aqui nesse canal. E vou te mostrar alguns passos práticos, objetivos, outros um tanto quanto conceituais e abstratos que podem diminuir a barreira de entrada caso você tenha interesse. Vale a pena lembrar que esse vídeo não se limita ao audiovisual que você está assistindo e, espero eu, ouvindo, mas também os comentários que eu vou deixar disponível e vou estar disposto a responder qualquer dúvida mais específica. Lembrando também que para tornar tudo viável, vou sugerir vários outros vídeos meus, onde eu me aprofundo em determinados assuntos para tornar o vídeo um pouco mais compacto, dinâmico e didático. Então lembre-se que vai ter uma lista enorme de vídeos citados aqui na descrição do canal e você vai poder visitá-las assim que você terminar este vídeo, tá? Então se inscreve, dá like e seja bem-vindo. Vamos lá! E é lógico que para você jogar World of Warcraft você tem que primeiro comprar. É um jogo onde você compra a expansão mais recente e depois você tem que pagar uma mensalidade aí de R$40. Você consegue fazer planos mais longos que tornam isso mais barato, mas no geral R$40 por mês. E aqui estamos na loja da Blizzard conferindo o preço da próxima expansão. Se você quer jogar World of Warcraft agora, já na expansão atual Dragonflight, fica tranquilo. Comprando a próxima expansão, você já ganha acesso à expansão atual, no qual nos restam aí, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas a partir do momento que eu estou gravando aqui, nos restam mais uma temporada para curtir e eu falo um pouco mais sobre temporadas lá na frente. Então não faz nenhum sentido você comprar qualquer outra coisa na loja da Blizzard, se não a próxima expansão do World of Warcraft, tá? Você tem algumas edições aqui, umas contam com 30 dias de jogo, né? Eu ia falar de graça, mas não é bem de graça, tá? E é a versão Epic Edition, é caro, mas esse vídeo tem o objetivo de ser informativo e não discutir questões morais ou financeiras, econômicas do nosso joguinho. É um vídeo para quem está disposto a entrar e tudo que eu estou passando aqui é só informação, não matem um mensageiro. Mas ainda que você compre a versão mais barata, você vai ter acesso aqui ao World of Warcraft Dragonflight, a nossa expansão, e algumas outras besteirinhas aqui. Vale a pena lembrar que se você comprou também, você vai ganhar um upgrade para o nível 70. Tá? Se você assim o fez, o que eu não recomendo, você pode guardar esse upgrade para quando estiver mais experiente no jogo e mais determinado sobre raça e classe que você escolher. Aí você pode usar esse upgrade para o nível 70. Eu recomendo que você upe desde o começo para se familiarizar com a classe que você escolheu, com os personagens, com o ambiente do jogo, as mecânicas, as teclas, etc. Bom, pessoal, vim do futuro mostrar exatamente para vocês como fazer a sua respectiva compra aqui na loja da Blizzard. Entramos na categoria de World of Warcraft e o principal aqui é muito fácil você comprar a expansão, tá? O principal aqui, pessoal, é você assinar o jogo. Isso pode ser um pouco complicadinho e eu vou explicar e mostrar o porquê, tá bom? Aqui a gente tem uma oferta de 12 meses, na qual a assinatura sai por R$33. É realmente o melhor preço, mas, bom, você teria que parcelar com algum aplicativo aí de crédito, porque, em tese, você só vai conseguir comprar isso aqui à vista, né? Não sei se ele ainda continua dando as opções de parcelamento pelo sistema parceiro que a Blizzard tinha, tá? De qualquer forma, você que tem um cartão digital aí consegue fazer isso, talvez, e aí vai de você se vale a pena, os juros, etc. De qualquer forma, R$40 por mês, um mês, tá bom? Aqui eu estou na opção de assinatura, ou seja, mensalmente a Blizzard Store vai descontar de mim, do meu cartão cadastrado, esses R$40. Só que qual que é a questão aqui? Se você assinar, liberar a sua mensalidade e não quiser renovar para o mês que vem, é só você ir nas configurações da loja, aqui na sua conta, configurações de conta, vai em assinatura e você consegue cancelar a sua assinatura. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa é a única maneira de você pagar R$40 numa unidade de mês para jogar o World of Warcraft. Isso porque, vindo mais aqui embaixo na loja da Blizzard, você não consegue comprar uma compra direta e objetiva e por si só 30 dias de jogo. A única opção que a Blizzard te dá para adicionar
digamos assim, no pré-pago, sem que você faça essa assinatura, é um conjunto de 60 dias, o que dá naturalmente 2 meses de World of Warcraft, saindo aí por R$ 84,00, basicamente 2 vezes o valor de uma mensalidade. Você só consegue comprar 2 unidades de mês. Não sei se ficou bom esse exemplo, mas vocês entenderam. Você só consegue comprar 2 meses de uma vez. Se quiser pagar o valor de R$ 40,00 em um mês, você vai ter que assinar naquela opção e depois você cancela. Pode cancelar na mesma hora que você comprou, você vai manter ali seus 30 dias de jogo, beleza? Então vamos para a próxima. Uma vez que você pagou e entrou no jogo, vai aparecer automaticamente uma área de criação de personagens num servidor selecionado pela própria Blizzard. Você não quer fazer isso. Você quer retornar e selecionar seu servidor manualmente. Você vem aqui no canto superior direito, clica em mudar reino e aqui vai aparecer uma gama de opções de servidores no qual você pode criar seu personagem. Boa parte da galera brasileira se reúne no Azeron. Isso já foi um problema para quem gostava de jogar na Aliança antigamente, porque os jogadores se dividiam em servidores de acordo com as facções e suas relativas proporções. Então, se um servidor tinha muita horda, a galera da horda ia jogar na horda, nesse servidor. E se um servidor tinha muita aliança, a galera ia jogar muito ali, porque fazia uma diferença muito significativa no jogo. Hoje em dia essa diferença caiu, porque as facções podem jogar juntos, fazer guildas juntos, e servidores podem, pessoas no servidor podem jogar com pessoas de outros servidores através do sistema de criação de grupos. Então isso é uma barreira mínima. Mas, por comodidade, se você quer jogar onde missões no mapa, etc., tem a galera BR ali para você conversar, se comunicar e fazer amigos, joga no servidor Azeron, isso vai ser muito mais comum para você. Se a barreira da língua não é um problema, você pode jogar assim como eu jogo no Storm Rage, onde tem uma concentração muito grande da galera da Aliança, por mais que hoje em dia isso não faça tanta diferença. Outrora, o Nemesis foi um refúgio da galera brasileira que gostava de jogar na Aliança, mas hoje tanto faz. O PVP do mundo, por exemplo, que também era um grande diferencial, pode ser ativado e desativado de acordo com a sua vontade. Então você não vai ter muitos problemas em jogar num servidor onde a maioria é de outra facção. Em suma, Azeron, se você quiser jogar com a comunidade brasileira, independente da facção, hoje não faz tanta diferença, só alguns detalhes como casa de leilão, como bônus de XP, caso a sua facção seja em menor quantidade nesse servidor, você pode ativar o modo PVP para ganhar um bônus de XP, mas o leveling está tão facilitado, é tão tranquilo upar, e a diferença é bem mínima. Azeron é uma boa escolha se você quiser jogar com a galera brasileira, e isso não vai te impedir de jogar com a galera gringa, nem com nenhuma outra facção oposta que você escolheu. No mais, faça como eu, crie personagens no Storm Rage, onde tem uma boa população gringa da Aliança, no Illidan, onde tem uma boa população gringa da Horda. Uma vez que você chegou para criar seu personagem, você já deve saber a essa altura que o World of Warcraft, assim como qualquer outro MMO, divide em 3 categorias de classes: tanque, DPS e healer. Caso você não saiba, caso você seja novo não só no WoW, mas também no mundo dos jogos de maneira geral, o tanque é o responsável por puxar o grupo e segurar todo o dano que os inimigos causam. O healer é o responsável por manter todo o grupo vivo com curas e suporte de uma maneira geral. E os DPS são os responsáveis para causar dano, causar o máximo de dano possível por segundo, é até o que sugere o nome dessa especialização, né? Não à toa são os mais populares e por isso curadores e tanques são muito bem-vindos em grupos, apesar de você ter que ter um conhecimento de jogo um pouquinho maior ou diferente das pessoas que jogam de DPS, porque você vai ter que curar e precisa de uma interface mais bem elaborada para você ter facilidade em visualizar a vida e os buffs e debuffs dos seus aliados. E o tanque você tem que ter um conhecimento maior ali, quase que geográfico, das masmorras, das mecânicas, para onde ir geralmente é o líder da parada. Eu já tenho alguns vídeos aqui onde eu falo sobre healers, onde eu falo também sobre tanque, fazendo uma masmorra, vou deixar sugerido, caso você queira dar uma olhada e desenvolver um pouco mais esse assunto. Lembra que eu falei que eu ia sugerir muitos vídeos? Chegou a hora, né? Mas vale a pena fazer um adendo aqui à classe de tanque. Quando uma nova expansão lança, a comunidade perde um pouco a expectativa em cima de jogadores que jogam de tanque, porque todo mundo está passando pela mesma curva de aprendizado com as novas masmorras e com as novas raids, correto? Enquanto se você entrar de tanque no meio de uma expansão, a base de jogadores já vai criar uma expectativa sobre você de que você deveria, a essa altura do jogo, conhecer as mecânicas e as masmorras dessa expansão. Então, uma nova expansão, como vem aí à frente no The War Within, e por isso eu estou fazendo esse vídeo, é sempre uma nova oportunidade de você pegar uma curva de aprendizado
junto com a galera. Então, se você gosta de tanque, quer jogar de tanque, mesmo sendo novo ou velho jogador, essa é a sua hora para pegar uma boa oportunidade de aprendizado junto com toda a comunidade e sem maiores cobranças, o que aconteceria em mid-season, digamos assim. Bom, pessoal, o Rafael Editor, o do futuro, veio aqui dar mais especificações sobre as classes. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando um pouco o que eu acho sobre cada classe. É um vídeo bem legal, vou deixar sugerido aí nos cards e na descrição para você dar uma checada mais a fundo. Aqui nós vamos fazer uma chamada, uma tabelinha bem rápida para você saber identificar qual classe você pode fazer cada uma das respectivas funções. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui, que eu vi que é uma dúvida comum de quem realmente está começando no jogo, é a relação classe-raça. Nem todas as raças podem ser todas as classes. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o Demon Hunter. Você só pode ser um Demon Hunter se você for um Night Elf ou um Blood Elf, correto? A Blizzard tem tentado mudar isso e está aumentando cada vez mais esse número de relações entre raças e classes. Mas a única grande diferença que isso vai fazer, por exemplo, entre criar um caçador anão ou um caçador elfo, é estético. Cada raça concede, aqui com o botão direito, clicando em cada raça, você pode ver as suas habilidades raciais. Tá? São habilidades exclusivas daquela raça. Isso faz uma diferença no jogo, mas muito mais por uma questão de identificação com a classe ou até de diversão mesmo. A diferença máxima que a pior habilidade de raça pode ter para melhor numa determinada situação do jogo é de 1%. Esse cálculo já foi feito. Então, só se você for um pro player, um cara muito do endgame, do PVP, do raidando mítico na corrida mundial, coisa de quem é profissional e vive disso, e com certeza isso não é o caso de quem está vendo um vídeo de iniciante. Então sinta-se livre para escolher sua classe com a raça que você mais gosta. A diferença é mínima o suficiente para você poder ignorar, a não ser que na fantasia da coisa você goste de uma raça. Por exemplo, você pode escolher um Troll Zandalari aqui para você escolher o seu Loa, ou uma espécie de divindade que vai abençoar o seu personagem. Ou se você quiser ter se você quiser entrar no modo Berserker com o Troll normal aqui, que te dá velocidade de ataque. Essas pequenas diferenças estão muito mais do lado da fantasia e aparência. Então vamos seguir com as classes que nós temos disponíveis, mas não deixe de checar o vídeo que eu sugeri, onde eu me aprofundo um pouco mais dela. Bom, a gente começa com um guerreiro. O guerreiro pode ser DPS, ou seja, causar dano, ou ser um tanque. Ele também pode equipar um escudo e tomar a frente e liderar o seu grupo ali na atividade que você está fazendo. O caçador, ele só pode causar dano. Ele não pode ser healer, ele não pode ser tanque. O negócio dele é bater, tá? Mago também, assim como caçador, só pode causar dano. Fogo, gelo, arcano, dano. Sem cura, sem tanque. Ladino, dano. Veneno, espada, tiro, dano. Não pode ser tanque, não pode ser healer. Sacerdote. Healer que bate, assim como o nosso monge, que pode curar batendo. O Priest disciplina também, mas eu não vou me aprofundar aqui. Então ele tem duas especializações de cura, o sagrado e o disciplina. Funcionam de maneiras completamente diferentes, mas ambos com a função de curar. E uma forma de sombra, onde ele se assume em void e pode virar um DPS. Uma classe também de causar dano, tá bom? Enquanto sua função primordial. Bruxo, assim como as classes iniciais, dano, demonologia, destruição, aflição, dano. Não tanque. Por acaso é o caster mais tanque no sentido de aguentar mais pancada. Mas ele só serve para funcionalmente causar dano nas atividades. Paladino, ele é uma classe híbrida. Ele pode ser tanque, ele pode ser DPS e ele pode ser healer. É uma classe muito interessante, inclusive para quem está começando, justamente por isso. O druida, por sua vez, ele pode ser tanque, DPS, um curador, o healer, só que ele, diferente das outras classes híbridas, ele tem duas especializações de DPS. Ele pode bater na forma de feral ou bater na forma de balance, uma de perto e uma de longe, tá? Ele é o personagem mais versátil do jogo, também muito recomendado para novos jogadores por causa disso, tá? O nosso querido Xamã, healer, DPS e só. Ele não pode ser tanque, tá bom? Ele tem duas opções de DPS parecidas com druida. Ele pode bater de perto e ele pode bater de longe, mas é somente cumprir a função de DPS e a função de healer, tá? Monge, o meu querido monge, está aqui.
Ele também é uma classe híbrida igual ao Paladino. Ele pode ser um tanque, já gravamos vídeo aqui sobre ele, tem shorts nosso aqui gravado sobre isso. Healer, tem um guia meu ensinando a curar de monge, porque é o meu personagem principal. E também pode ser um DPS, tá bom? É uma classe híbrida, você pode jogar com seu personagem nas 3 funções, tá bom? O Demon Hunter, já citado aqui, ele só pode ser um DPS, ou seja, causar dano e cumprir a função de tanque. Ele não pode ser um curador. O Cavaleiro da Morte, outro personagem que eu amo de paixão, ele pode ser um DPS também e um tanque. Ele pode tancar com a sua build de sangue, tá? Se protegendo com armaduras de ossos, beleza? E tem então o Conjurante, que eu não vou conseguir selecionar porque eu já tenho um, que pode ser DPS, Healer e uma nova classe que está todo mundo tentando entender ainda, chamada Suporte, na qual ele entra como DPS, mas todo o dano dele se dá através de buffs dos seus DPS aliados. É um tanto quanto mais complexo, então eu nem recomendo. Já fiz um vídeo falando sobre essa classe, o porquê eu não sou muito fã dela e não gosto dela, vou deixar na descrição para você checar, beleza? Qualquer dúvida, comenta aí, porque eu sei que a variável dessa seleção de personagens é uma coisa realmente muito abrangente, né? E para ilustrar melhor para vocês como isso funciona visualmente na prática, no jogo eu entrei aqui no meu druida, o personagem mais versátil do mundo. Tanto é que eu posso virar, não um tigre voador, posso virar um corvo, um urso, um tigre. Eu acho que você já até gostou a essa altura do campeonato, se você nunca jogou, você vai adorar, tá? Bom, você aperta N e você vai abrir aqui, você tem 2 opções, ó, a sua árvore de talentos, onde você pode escolher a sua especialização, que já ilustra exatamente a função. Olha aqui o curador verdinho com a cruzinha, o tanque com o escudinho e o DPS com a espadinha. Aqui você pode identificar muito claramente qual é a função de cada uma dessas especializações. Isso bate quando você for procurar uma atividade em grupo, apertando I no seu teclado. Um grupo, uma masmorra, uma raid, você vai selecionar qual função você gostaria de cumprir nessa atividade que você está fazendo. Então, se eu quero jogar de healer, eu aperto N, seleciono o healer, vai carregar aqui. Você vai mudar aqui os talentos de healer, vai mudar todos o seu set de habilidades, tá? E aí, quando você for procurar atividade, você seleciona Healer, encontrar grupo. Pronto, já estou na fila como um Healer, tá? Então, isso é o básico do básico. Nas habilidades, você tem a seguinte questão. Você tem uma árvore, que é a árvore da esquerda, que é uma árvore de habilidades da classe, ou seja, ela vai ser igual para toda a classe. Todas as especializações, né, no caso, vão compartilhar a árvore de classe. Então, se eu mudar para tanque ou DPS, essa árvore de classe vai continuar a mesma. E a gente tem a árvore da especialização. Essa árvore de especialização, só o druida healer vai ter. Se eu resolver jogar de feral, por exemplo, e mudar, aqui está mudando a minha especialização, a gente mantém a árvore da classe e muda a árvore da especialização. Então, é assim que você faz a troca, é assim que você equipe e distribui seus pontos, cada um para uma especialização diferente. A única diferença que você vai encontrar conforme você for jogando com essas classes é que, por exemplo, se eu jogar de druida equilíbrio ou até de healer, ou restauração, eu vou precisar de equipamentos que me deem pontos de inteligência, porque elas vão buffar as minhas curas, os meus poderes, né, as minhas habilidades relacionadas à inteligência e às escolas de dano, certo? Se eu resolver jogar de feral, eu vou precisar de agilidade, enquanto se eu jogar de guardião, eu vou precisar de força. Existem mais atributos no jogo, que é o que a gente chama de atributos secundários. Estamos tratando no momento apenas dos primários, tá? Que é assim a divisão clássica de qualquer jogo de RPG: força, agilidade e inteligência. Então, o que acontece? Se você jogar o jogo inteiro pegando itens de inteligência e depois mudar para um feral, você vai estar mais fraco porque seus itens não estão de acordo com aquela especialização. Então, por mais que exista a flexibilidade de cada uma dessas especializações, você vai ter que se equipar de acordo com cada uma delas. Então, também não é bagunça você mudar a todo momento. Se você quiser jogar com 2, você vai ter que jogar dobrado para equipar 2 especializações diferentes.
Uma vez que você escolheu o seu personagem, finalmente, você vai ter duas opções aqui para você começar o seu leveling. Cada raça, no meu caso aqui, de exemplo, é o Blood Elf, vai ter uma área inicial. Mas todas as raças vão ter a opção do Rincão do Exílio. Eu já adianto que Rincão do Exílio é a melhor experiência para quem está começando no World of Warcraft, porque você tem uma série de quests lineares que te apresentam conceitos básicos do jogo, desde andar para frente a fazer e entregar uma quest. E até com algumas nuances sobre a classe que você escolheu. Então vale muito a pena você começar pelo Rincão do Exílio. Mas também não posso deixar de cobrir o fato de que você tem sim a opção de conhecer um pouco mais sobre a sua raça e fazer as quests nas suas respectivas cidades natais, digamos assim. E para ilustrar melhor isso, eu preciso te apresentar a parte conceitual do World of Warcraft. Isso vai facilitar não só o processo de iniciar o seu leveling, mas também de compreensão do endgame, no fim do jogo, quando você chegar no level máximo. Então, se me permitem, vamos lá. Bom, então temos aqui o mapa de World of Warcraft. Vou tentar fazer uma coisa bem didática aqui, bem infantil. Vamos ver se funciona. Então aqui nós temos os mapas clássicos de World of Warcraft. São esses dois continentes aqui, correto? E nesses continentes estão espalhados as cidades capitais das respectivas raças. E também a cidade capital da facção. Então aqui, por exemplo, a gente tem a capital da Aliança e aqui a gente tem a capital da Horda. Então, independente se você for um Tauren, que nasce mais ou menos por aqui, ou se você for um Troll, que nasce por aqui também, ou se você for um Undead, que nasce por aqui, ou se você for um Blood Elfo, que nasce por aqui. E pela Aliança, você também nasce como um anão aqui em cima. Você também nasce como Elfo e Draenei por aqui nessa área. De toda forma, as quests iniciais, caso você escolha os ambientes das suas respectivas raças, vão sempre cair na metrópole principal do World of Warcraft de acordo com a sua facção. Nesse caso, a gente está falando da Horda. Aqui o H. E a gente está falando da Aliança. Aqui está Stormwind e Orgrimmar, que são as duas cidades capitais, onde tem portal para absolutamente tudo, onde tem os principais NPCs, onde tudo acontece. Porém, conforme o World of Warcraft vai lançando expansões, eles vão adicionando ilhas. Então, cada expansão forma uma ilha. E quando eu digo ilha, eu não estou querendo dizer necessariamente o formato ilha no sentido geográfico da coisa, apesar de que na maioria das vezes é isso mesmo. Eu estou falando de ilhas como mapas isolados adicionados de acordo com a expansão. Por exemplo, na expansão do Lich Rei, há muito tempo atrás, todos os jogadores vieram para um novo mapa, contando com uma nova capital, respectivo à sua facção, certo? Então, no final das contas, a expansão do Lich Rei focou todas as suas atividades de endgame neste mapa, correto? Se a gente chegar um pouco mais para frente no Legion, a gente vem para as Ilhas Partidas e todas as facções saíram de suas capitais como ponto principal para Ilhas Partidas e a sua sede de Dalaran, onde a partir dali você fazia as semanais, as diárias e assim sucessivamente. Quando você chega no World of Warcraft pela primeira vez, ele vai te sugerir uma expansão que você é obrigado a fazer e upar através dela. Você ganha outras opções conforme você chega no level máximo para upar seus outros personagens, mas se for a sua primeira vez, você vai ter que encarar. Então, independente se você é a Horda ou a Aliança, você vai sair da sua referência capital e vai começar a fazer as quests da expansão Battle for Azeroth, que é a expansão que a Blizzard escolheu ser a melhor para a nova experiência de um novo jogador. E o Battle for Azeroth não adiciona só uma ilha, mas duas ilhas. Se você for da Horda, você vem para a ilha de Zandalar, e se você for da Aliança, você vem para a ilha de Kul Tiras, mas, eventualmente, conforme você vai fazendo as quests dessa facção, você vai alternando entre os mapas, fazendo missões de acordo com a sua facção. De todo caso, o que interessa aqui, o que eu estou querendo mostrar conceitualmente, é que toda expansão vai repetir essa fórmula e isso ajuda você a desmistificar a complexidade e o tamanho de World of Warcraft. Então, recapitulando, você vai ter qualquer ponto do mapa, você vai se concentrar na capital da sua facção. Então, você se concentra na Horda aqui
E você se concentra na aliança aqui, independente de onde você nasceu, correto? Eu posso ter cometido alguns equívocos geográficos de pontos exatos de cada raça, então você que é mais experiente, me perdoe, mas o conceito é esse. E se você ainda não entendeu, mais uma vez, se você for para Pandaria, foi a mesma coisa, viemos para a ilha de Pandaria, da Horda e da Aliança, e aqui formou-se uma nova capital, onde pegamos as diárias, as semanais e fazemos todo o conteúdo da expansão mais atual, correto? Como estamos de cara para uma nova expansão The War Within, a gente vai ganhar uma nova capital, eu não sei aonde vai ser exatamente, nem se vai ter uma divisão entre as facções, acredito que não. Mas supondo que a gente ganhe uma nova ilha, e mesmo que essa ilha não seja uma ilha e seja um mapa localizado em algum continente, ele vai ser ainda conceitualmente uma ilha, né? Metaforicamente falando. Então, por mais que se passe aqui nos Reinos do Leste, as facções, Horda e Aliança vão migrar as atividades da expansão, do endgame, as quests semanais, diárias, masmorras e raids para esse novo ponto de acordo com a expansão. E a expansão depois dela, adicionando uma nova ilha, migrando a cidade capital e as principais missões e masmorras, etc, etc, etc. Agora vamos mostrar na prática como é que isso funciona aqui no jogo, tá? A gente pode apertar M, abrir o mapa aqui e ver que nesse meu personagem aqui que eu acabei de criar, acabei é forte, né? Nível 17, ele já tem uma quest aqui no mapa apontando a quest Battle for Azeroth. Então tem algumas coisas visuais aqui que eu quero apontar para vocês, tá? A primeira coisa é que missões principais têm esse escudinho marrom na lateral do ponto de, na lateral não, abaixo do ponto de exclamação, né? Então isso dá um destaque para mostrar para você que é por aqui que você deve seguir para prosseguir naquela missão principal, naquela campanha e naturalmente naquela expansão. Como eu citei, a gente começa quando você tem um primeiro personagem no jogo, obrigatoriamente no Battle for Azeroth. Então aqui em Vento Bravo, a capital da Aliança, a gente vai começar a nossa quest pegando ela aqui, tá? Ou a gente também pode acompanhar aqui pelo mapa mesmo, a missão principal fica sempre destacada aqui em cima, beleza? Então você vai upar lá, a partir do momento que você chegar aqui, acredito que no nível 10, tá? Independente de onde você tenha vindo, você vai ser apresentado a missão principal dessa expansão que a Blizzard escolheu ser o melhor para você. Então você pega ela aqui e na Horda vai aparecer da mesma forma na cidade de Orgrimmar, onde pegar a iniciação para o Battle for Azeroth. Então você pode ir lá e pegar. E aí depois é só você seguir. Você pode se guiar por aqui para ver o que falta, onde tem que fazer e etc. Outra opção que você tem, caso seja o seu primeiro personagem, é upar nos mapas clássicos. Geralmente ao redor ou no continente da cidade capital onde você está, no qual você tem uma informação no mapa aqui na parte superior, mostrando que se eu estiver aqui em Vento Bravo e quiser descer para upar nesse mapa confortável e familiar da floresta de Elwyn, eu posso upar. Por quê? Aqui ele está me mostrando que do nível 1 ao 30, tá vendo ali em amarelinho? Do 1 ao 30, o jogo vai me dar uma XP significativa, me permitindo upar aqui. E nos mapas ao redor, a mesma coisa, só que, por exemplo, na Floresta do Crepúsculo, ele nivela do 10 ao 30. Então não adianta chegar aqui no nível 5, 6, 7, 8. Do 10 ao 30 eu vou ganhar o meu XP. De uma maneira geral, você pode começar a partir de 1 em alguns mapas, 15 em outro, etc. Mas você consegue até o 30 ganhar uma quantidade suficiente de XP para tornar o processo minimamente satisfatório. É óbvio que no outro continente, caso você jogue na Horda também, tá? Você pode fazer as quests iniciais. Das outras classes, idem, você pode upar de 1 ao 30 nos mapas das raças específicas onde você começou, caso você não queira ir direto para a expansão Battle for Azeroth. De toda forma, em algum momento no nível 30 você vai ter que continuar por essa missão principal que vai te levar para a expansão e naturalmente para as ilhas de Battle for Azeroth, beleza? E aí fica ao seu critério upar nos mapas clássicos até o 30 e ir para Battle for Azeroth depois, ou no nível 10 já vir direto para o Battle for Azeroth explorar essa expansão. Fica a seu critério. E se você quiser saber mais sobre a experiência do leveling no World of Warcraft de uma maneira bem detalhada, minuto a minuto, eu acabei de criar a minha segunda série upando um personagem do zero, sem addons, sem coisas mais complexas de jogadores veteranos,
a experiência nua e crua de um novo jogador, você pode participar. Essa série acabou de começar, eu ainda estou no processo de gravar, então dá tempo de você mandar pergunta, de você ver como funciona, da criação de personagem, a escolha de mapas, qual que vale a pena, qual que não vale a pena, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é mais bonito, enfim. Vai lá, link na descrição, nos cards, não deixa de checar, porque é um puta complemento desse vídeo aqui, beleza? Por outro lado, se você é um jogador veterano e já tem seu personagem no nível máximo, você pode escolher a Crona como uma aliada nesse processo de leveling. Você simplesmente pode escolher qualquer uma dessas expansões... A boca! Você pode escolher qualquer uma dessas expansões que eu citei lá no mapa para você ter a sua experiência de leveling. Isso ajuda a tornar a experiência de leveling, para quem já o fez, quem já tem um personagem no nível máximo, mais dinâmica, mais flexível e menos tediosa, né? Principalmente se você for um novo jogador que quer upar seu segundo personagem. E aqui, basicamente, você escolhe uma linha do tempo que vai nivelar aquela expansão para o seu personagem e para o nível que está seu personagem. Então, aqui no nosso personagem nível 17, eu posso escolher uma linha do tempo e, por exemplo, upar nas Terras Sombrias. Então, eu posso fazer a expansão das Terras Sombrias se eu quiser, caso eu tenha enjoado das outras e queira upar outros personagens. Vale a pena lembrar que você sempre pode upar fazendo masmorras. No caso, como meu personagem é permitido trocar a linha do tempo, as masmorras que vão aparecer são relativas à linha do tempo que eu escolhi. Mas se eu chegar para a Crona e voltar para a linha do tempo atual, e vale sempre reforçar que é o Battle for Azeroth, aparecerão masmorras do Battle for Azeroth. E aqui você já pode começar a ter suas primeiras experiências em grupo, fazendo masmorras, upando suas primeiras experiências de tanque, de healer, de DPS e etc. Se vale a pena ou não fazer masmorras é situacional, existem buffs, existem eventos que tornam isso uma variável um pouco mais complexa e no vídeo que eu sugeri a gente vai falar e fazer um pouco mais desse conteúdo. Quando você chegar no level 60, vai aparecer então a primeira quest disponível para você começar a entrar nas Ilhas do Dragão. A ilha, então, relativa à expansão atual no qual estou gravando esse vídeo, a Dragonflight. E da mesma forma que isso foi sinalizado para você em Battle for Azeroth, no nível 60 também vai sinalizar para você as Ilhas do Dragão. Talvez o máximo que você tenha que fazer é falar com a Crona e pedir para você voltar para a linha do tempo atual, caso você esteja em alguma outra linha do tempo, né? Mas seguindo o Battle for Azeroth e chegando no nível 60, você já vai ter disponível aqui para você a primeira missão que vai te levar para o Dragonflight, a expedição Escama do Dragão. Dessa vez eu estou vendo aqui na horda e está aqui o símbolo no mapa para você pegar. Você vai vir e olha que por acaso eu tinha um personagem viável para fazer esse vídeo. Então dá um like, se inscreve, porque tá honestamente ilustrado e isso dá um certo trabalho e eu agradeço por você vir até aqui. Se você quiser colaborar com esse canal, você pode virar um membro do canal, né? E ganhar descontos, cupons, vídeos exclusivos, etc. E vai ajudar muito esse trampo que a gente tem feito aqui, tá? Além disso, eu tenho camisetas na qual esses cupons que eu disse se aplicam, que eu ilustro personagens relativos ao World of Warcraft, completamente inspirados e feitos pelo meu próprio traço, né, que eu ilustro e tal. Você pode conferir o link na descrição e adquirir uma camisa me ajudando também e saindo bonitão de WoW, hein? Então, olha lá, vira membro, compra uma camiseta aí, dá um like, tamo junto. De toda forma, você vem aqui pegar a primeira quest. Os maiores heróis da Horda. As Ilhas do Dragão despertaram e chamaram as revoadas dragônicas de volta para casa. E você está pronto para upar do 60 até o nível 70 nesse processo através das Ilhas do Dragão. Uma vez que você veio seguindo as missões principais e até secundárias nas Ilhas do Dragão, você vai chegar na nova capital, Valdrakken. É o novo point de reunião da expansão atual da rapaziada e é aqui que eu estou para ilustrar melhor para vocês como funciona, tá? Aqui vai virar seu novo point. Toda a galera vai se concentrar assim como foram nas outras expansões. Eu mostrei pra vocês, né? E como, claro, vai ser na próxima também, beleza? Uma coisa que existe no World of Warcraft e muita gente pode ter dúvidas são profissões. Rafa, como funcionam as profissões? As profissões você pode apertar K no seu personagem, se você não tiver nenhuma, em qualquer cidade, em qualquer mapa, em qualquer expansão, você pode falar com um guardinha e o que os define como guardinha são esses NPCs que aparecem esse mapinha aqui no meu cursor.
você pode ver que ele é um guardinha. Você pode pedir informação sobre a localização de qualquer outro NPC, do barbeiro, mestre de voo e, principalmente, instrutores de profissão, e é isso que a gente quer achar, instrutores de profissão. Uma vez que você tem interesse em uma profissão de culinária ou herborismo, vamos em herborismo, e marca aqui, ele vai te mostrar no mapa uma bandeirinha vermelha a localização desse profissional que vai te ensinar essa profissão, tá? Aqui tá o cara do herborismo, geralmente identificado todos os NPCs de profissão por esse livrinho, tá? Essas são as profissões que você pode escolher: alquimia, ferraria, culinária, encantamento, engenharia, pesca, herborismo, escrivania, joalheria, couraria, mineração, esfolamento e alfaiataria. Elas são divididas em profissões de coleta, onde você anda pelo mapa coletando esse material, tá? E você também tem profissões de crafting, onde você pega esses materiais coletáveis e você constrói coisas a partir dele, como poções, armaduras, armas, anéis, etc. Cada uma respectiva à sua profissão. A joalheria faz braceletes, faz cordões, faz anéis, etc. Enquanto a couraria faz roupas de couro, né? Então você que é um rogue, por exemplo, você é um ladino, né? Você usa roupas de couro. Se você é se você é um guerreiro, você usa armaduras de plate, então quem vai fazer a sua armadura é a ferraria, e assim sucessivamente elas se dividem. A grande questão é que, como o jogo tem várias expansões, as profissões elas vão se atualizando a cada profissão. Então é como se a profissão que valesse a pena hoje em dia é a profissão que você upa no Dragonflight, pegando material de Dragonflight, craftando itens de Dragonflight. Na próxima expansão, The War Within, provavelmente a gente vai ter que aprender novamente essa profissão do The War Within para começar a upá-la na nova expansão. E aí a profissão das expansões passadas fica obsoleta, certo? Então, basicamente, a partir do nível 60, você já pode começar a atrelar ao fato de você fazer missões principais e upar o seu personagem, também fazer junto um leveling da sua profissão. Eu, geralmente, para quem é novo, recomendo profissões de colheita, onde você só vai ter o trabalho, basicamente, de coletar materiais espalhados pelo mundo, já que você já vai estar rodando o mundo para fazer as missões principais. Isso é uma maneira de você juntar o útil e o agradável, como, por exemplo, eu vou aqui com o meu monge herborígena, como eu gosto de chamar, pegar uma plantinha. E se eu me mexer aqui eu vou congelar, porque é uma mecânica da colheita. Eu tomei um escorregão. É uma nova mecânica. Então a gente pegou a florzinha, né? Pegamos uns itens aqui de herborismo e a gente pode, por exemplo, upar a alquimia e usar essas plantas que a gente pegou para criar poções de mana, poções de cura e etc. A gente consegue ver no mapa esses materiais de colheita disponíveis de acordo com a nossa profissão, tá? E aí tem itens de profissão que mudam aqui o visual, como você pode ver o meu monge com chapeuzinho de herborista. Pegamos mais uma plantinha e assim a gente vai upando as nossas profissões, tá? Como o meu personagem também tem couraria, a gente pode, por exemplo, derrotar essa tartaruga aqui e esfolar o seu couro, tá vendo? Ó? E pegamos escamas adamantinas. É um reagente de criação, você pode ver aqui. E a gente usa para fazer materiais de couro e etc. Então, conforme você for passeando no mapa, aproveite para upar a sua profissão. Um detalhe é que você pode ter duas profissões ao mesmo tempo, das profissões primárias e outras profissões secundárias, como pescaria, culinária, que você pode ter aos montes aí sem ter que ocupar um slot de profissão. Então, geralmente as pessoas combinam o herborismo com alquimia para coletar a planta e fazer a poção. Mas você pode ter duas de coleta também, como herborismo e couraria, como foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Não existem regras, mas existem combos como mineração e ferraria e assim sucessivamente. Existem links que podem te ajudar aí a entender um pouco mais e te dar guias do processo de como para a sua profissão, e eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E uma vez que você chega no level 70, você chega no que a gente chama de endgame. Para ir mais a fundo nesse assunto, mas ainda de uma maneira inicial, você pode conferir o vídeo que eu vou sugerir nos cards e na descrição, onde eu falo como se equipar no endgame. E esse como se equipar se justifica pelas atividades que você tem para fazer quando chega no level máximo, que é onde muita gente diz que é quando começa o jogo, não é verdade? E o que você tem disponível para fazer se divide basicamente em 2 ou 3 atividades. PVP, você pode
competir nas partidas de PVP, você pode fazer as raids, que eu acho que é o clássico de um MMO, né? Você mais um grupo grande de pessoas, aí, de média 20 pessoas, vão fazer mecânicas e passar um sufoco ali para derrotar um grande boss e obter uma grande recompensa, seja ela uma montaria, um equipamento mais forte ou um equipamento muito bonito, tá? E você também vai ter a opção de masmorras, onde você pode nivelar as masmorras de acordo com o seu nível ou o nível dos seus amigos. Então você pode nivelá-las infinitamente e conforme você for aumentando essa dificuldade, você aumenta até um certo ponto a qualidade dos itens que você dropa, né, a força desses itens, e você também aumenta a sua pontuação da temporada. Porque, sim, World of Warcraft se divide em temporadas atualmente. Então, uma expansão vai conter algumas temporadas, onde o nível de equipamento sempre dá uma espécie de, abre muitas aspas, reset, rapaziada. Como isso funciona? Novas atividades vão aparecer, vão mudar as masmorras disponíveis, vai vir um novo set de raid, e o equipamento necessário e o equipamento que dropa vão aumentar também. Então você vai ter que meio que recomeçar a sua jornada nessas atividades que a gente chama de endgame. Isso é bom porque faz possível que novos jogadores estejam sempre a par a partir do momento que eles comecem a jogar, no começo de 1, 2 ou 3 temporadas. Então chegou a hora de eu, o Rafael do futuro, o Rafael editor, mostrar para vocês, ilustrar para vocês como funciona o chamado endgame. É lógico que eu estou fazendo isso brevemente, eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos sugeridos e principalmente comentem qualquer dúvida, porque eu vou gravar um outro vídeo depois desse respondendo todas as dúvidas que estiverem nos comentários desse vídeo aqui, tá? Então não perde tempo e não existe pergunta burra ou besta. Quando você está começando num jogo desse tamanho com 20 anos de idade, é normal que tudo seja um grande mistério. Tá, o que rege o endgame, ou seja, essa ilha que a gente vem parar relativa à expansão vigente, no caso agora é o Dragonflight, mas em breve nós teremos o The War Within, que você vai jogar aqui comigo com certeza, são missões semanais, diárias, profissões, masmorras e raids. Na hora da gente ilustrar isso aqui, é muito simples. Quando você passeia pelos mapas do mundo, não só dessa expansão, mas também nessa e na próxima expansão, você pode ver aqui pequenos portais azuis. Isso significa, e já sugere o nome ali em cima no mapa, que isso são as masmorras, os locais físicos, geográficos de cada masmorra do jogo. E os portais verdes são os locais de onde ficam as raids, tá ok? Como cada expansão conta com um set de raids e masmorras, eventualmente, que eles vêm lançando conforme vão atualizando a expansão, geralmente o que a gente faz são as masmorras e as raids da temporada, correto? Então, por exemplo, no localizador de raid, eu mostro melhor isso aqui no outro vídeo, a gente pode procurar por várias raids. Aqui a gente tem a Câmara dos Encarnados, foi da primeira temporada dessa expansão. A Berros o Crisol Sombrio, a segunda temporada dessa expansão, e agora estamos na terceira temporada de Dragonflight, a Arme Brasil. E aqui, cada seleção dessa que você faz é um set de bosses que você vai procurar para matar. Se você quiser fazer isso em qualquer outra dificuldade que não seja o procurar raids, você vai ter que ir fisicamente voando ou ser teleportado pelos seus amigos até a porta, até a entrada de cada uma dessas raids, tá? Eu gosto de falar muito desses pontos geográficos porque ajuda a desmistificar e diminuir o quão grande o World of Warcraft pode ser. Além disso, os patches e as expansões, conforme forem sendo atualizadas e principalmente as temporadas, vão adicionando novos eventos no mapa que você pode fazer, nova série de quests, e isso, quem traz essas informações para você é a própria Blizzard no seu site oficial, sites de fãs da Blizzard e até os canais de YouTube que fazem conteúdo de WoW mostram o que vem por aí, o que há de novo, o que você pode fazer. Mas resumindo, uma das coisas que você tem para fazer numa temporada é disputar a sua pontuação e o seu ranking de masmorras, ou seja, quanto mais difíceis forem as masmorras, mais pontos você ganha, até que você chegue num ponto mínimo, onde você ganha conquistas, onde você ganha montarias, etc. As recompensas vêm de acordo com cada temporada, tá? Nas raids, você também tem uma série de recompensas específicas de cada boss, né? De cada ala que você vai, e também
dependendo da dificuldade que você fazer a raid, você ganha conquistas e montarias, sendo essas somente disponíveis naquela temporada, tá bom? Então você vai fazer basicamente várias atividades diárias, missões principais, quests alternativas e missões semanais, como esta aqui, por exemplo. Deixa eu ilustrar bem para vocês. E essa missão aqui, geralmente, como eu já mostrei para vocês com o escudinho atrás, é uma missão importante. Essa é uma missão que reseta semanalmente e me dá algumas recompensas. Ó, tá vendo? Ela vai me dar um baú, vai me dar reputação com as facções que existem no mapa, que você consegue geralmente fazendo missões, certo? E aí você aceita e faz. Você tem outro personagem também que me dá missões semanais variadas. Eu explico melhor no outro vídeo, galera. Clica lá. Essa semana, por acaso, ele está me dando uma recompensa de PVP. Então, se você gosta de PVP, é legal você ficar ligado, né? Desculpa a redundância, nesses personagens. Existem outros personagens e outros que virão e outros que vieram. De acordo com a expansão, você fica sabendo conforme você vai consumindo o conteúdo de World of Warcraft, tá? Você também tem uma personagem responsável por lidar com as míticas mais, onde ela tem um portal para cada uma dessas masmorras, porque, veja bem, nem todas as masmorras, na verdade a maioria das masmorras de cada temporada de uma expansão não são masmorras dessa expansão. Ela mistura ultimamente com masmorras de expansões passadas. E aqui você consegue achar portais que te levam até lá com um pouco mais de facilidade e outras interações com essa mecânica de masmorras míticas, eu explico melhor no outro vídeo. E se a casa de leilões é um problema para você, você sempre pode vir aqui na casa de leilões, que tem na cidade principal da sua facção, mas também tem sempre no mapa principal de cada nova expansão. No caso aqui de Valdrakken, a gente tem a casa de leilões localizada aqui, onde a gente pode vender nossos itens, comprar poções, etc, etc. Né? Se seu problema, por exemplo, é com bag, você pode vir aqui e procurar recipientes, bolsa, busca, e você vê uma bolsa legal, com mais quantidade de slots para você guardar seus itens, por exemplo. No entanto, se você estiver procurando montarias, você também consegue vir aqui em diversas e procurar montaria, buscar e achar uma montaria que você goste, que esteja ao seu alcance. Olha, por exemplo, você pode comprar essa montaria aqui, ó, que legal ela é, você que começou agora, por apenas 666 de ouro, tá bom? Outra atividade que a gente tem no endgame são as World Quests que você libera depois de fazer as missões principais da história do jogo, né? Você vai basicamente circular por todo o mapa, conhecer e etc. E aí tem missões que dão ouro, missões que dão reputação com aquela facção, etc. E etc, tá, rapaziada? Atualmente, para você se nivelar minimamente com o pessoal que está jogando World of Warcraft, caso você comece hoje ou depois de ver esse vídeo, as atualizações das temporadas do Dragonflight andaram aonde, depois de você cumprir toda a missão principal, você vai vir parar no Sonho Esmeralda, só seguindo as missões principais. Não preciso lembrar vocês que as missões principais se destacam com esse escudinho marrom atrás dos itens de exclamação, né? E principalmente aparecendo aqui destacado na aba do mapa, tá? Então, quando vocês cumprirem todas essas missões principais e chegarem no Sonho Esmeralda, vocês vão se encontrar no último mapa lançado na expansão, onde constam as principais missões semanais e eventos de criaturas raras, etc., espalhadas pelo mapa, tá bom? Aqui, você fazendo toda essa série e depois fazendo missões mundiais, etc., você consegue pegar alguns equipamentos minimamente decentes para continuar fazendo a rotina desses mapas aqui de acordo com a sua vontade própria. Se você só quiser caçar montarias e pets, tudo bem. Outros detalhes sobre as diferenças de cada uma das atividades e como você pode fazer para procurá-las, eu já deixei aí no vídeo sugerido, tá bom? Só que diferente de outros jogos que trazem um conceito de temporada, no World of Warcraft você está muito bem equipado numa temporada, te ajuda a começar melhor e mais rápido, mais eficientemente na próxima temporada. Por outro lado, a temporada também te ajuda você voltar a jogar estando numa diferença menor das pessoas que estão jogando desde sempre, né? Isso muita gente não sabe que funciona assim no WoW, o que é uma pena, porque ajuda a desmistificar essa coisa de que você precisa jogar há 20 anos para alcançar a galera que está sempre jogando. Isso não é verdade e temporadas ajudam muito nesse processo. Então as masmorras, elas proporcionam, por exemplo, nesse meu personagem muito cansado, uma pontuação de temporada que vai te dar montarias, conquistas, cosméticos, coisas do tipo e, naturalmente, equipamentos
melhores conforme você vai virando a semana. Eu falo isso melhor nesse outro vídeo que eu sugeri aí sobre como se equipar, mas conceitualmente é assim que a gente vive as temporadas e as expansões de World of Warcraft, de temporada em temporada, conquistas em conquistas, montarias em montarias, armaduras em armaduras, e você faz tudo isso a partir do nível 70. É importante lembrar nesse vídeo que nós estamos prestes a receber uma nova expansão, onde todo mundo vai começar do zero praticamente, né? Uma nova margem de nível para você upar, novos equipamentos, qualquer itemzinho que você drope de um porco vai ser melhor que um item que você dropou de um Mega Boss na raid e tal. E esse momento é muito incrível porque é sempre um recomeço com muito hype. E para você que está começando agora, se preparar para a próxima expansão, tudo o que você precisa fazer é chegar até o nível 70. Porque antes da próxima expansão, a Blizzard lança o que a gente chama de pré-patch, um evento no jogo onde hypa muito a galera, com uma série de missões e eventos mesmo, para você se equipar, se preparar seus personagens, preparar seu main para a próxima expansão. Isso inclui visuais, geralmente inclui montarias exclusivas daquela época, então vale muito a pena fazer. Você entrando no WoW agora e chegando no nível 70, você já está pronto para o evento de pré-patch, para se equipar e se preparar para a próxima expansão. Contudo, a gente, desde que eu estou gravando esse vídeo, ainda vai contar com mais uma temporada no Dragonflight. Então, se você não quer perder algumas recompensas que tem no Dragonflight, recompensas exclusivas da temporada, por exemplo, ou algumas montarias que você pode farmar no mapa, que você pode dropar de alguns bosses no mundo, de alguns bichos que tem pelo mundo, de alguma missão, de alguma conquista, você também pode fazer isso nessa última oportunidade, nessa última temporada de Dragonflight. É claro que boa parte do conteúdo de colecionismo vai estar disponível para você farmar, para você ir atrás depois que passar essa expansão, como todas as outras expansões ainda mantém boa parte daquele conteúdo disponível. Mas é um bom momento para você se familiarizar com o jogo e também ir atrás daqueles itens específicos que serão exclusivos dessa última temporada. De toda forma, esse vídeo é um vídeo à frente do tempo dele, porque ele vai servir como um core para direcionar todos os outros vídeos de guias subsequentes que eu fizer antes desse e que eu vou fazer depois desse. Então, se a essa altura o pré-patch já começou, vou deixar nos cards e na descrição o vídeo da gente fazendo o evento do pré-patch, explicando, mostrando como funciona para você fazer com a gente ou ver como funciona, beleza? E, ao mesmo tempo, se você está vendo esse vídeo depois que o The War vir, pelo menos o beta dele já começou também, vou deixar aí sugerido para você acompanhar tudo aqui com a gente nessa comunidade linda e maravilhosa. Se não, até lá, eu vou deixar outros vídeos sugeridos aqui no canal para você dar uma passeada, se informar e se entreter com World of Warcraft aqui bonitinho com a gente, beleza? Muito obrigado pela companhia e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!